falar com o nosso Deus e entrar nos seus átrios através das nossas orações, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos nos alegrar que o Senhor está aqui. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? E ele não tinha nem chegado, mas já estava alegre, já havia com o coração alegre para sentir a presença de Deus, amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, de estarmos aqui hoje para te adorar, louvar o teu santo nome, te engrandecer, te bendizer, dizer que tu és bom, tu és fiel nas nossas vidas, dizer que és o nosso provedor, o nosso santo dos santos, o nosso sumo sacerdote. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Te agradecemos por tudo, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje nessa casa de oração, reunido com a igreja, para te adorar, para te bendizer e louvar o teu santo nome na beleza de tua santidade. Ó Pai, te agradecemos por esse dia, pela noite desse dia que tu fizestes, pela nossa saúde, pelo nosso vestir, pelos nossos alimentos, Senhor, pela nossa família, pela nossa parentela, pela nossa igreja, Senhor. Estamos aqui com o coração contrito, o coração alegre, o coração quebrantado, para sentir, Senhor, a tua presença que é forte, Senhor. A tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiver reunido, ali eu estarei. E temos a convicção que o Senhor já está aqui para alegrar o nosso coração. É a presença do Senhor que nos alegra, é a presença do Senhor que nos transforma, é a presença do Senhor que nos alimenta através da tua palavra. Obrigado, Senhor, tu és um Deus santo e fiel, Senhor Jesus. Vai tomando em tuas mãos a nossa igreja, a nossa família, Senhor. Vai tirando, Senhor, todo espírito de contenda, de tristeza, Senhor. Vai, Senhor, vai transformando, Senhor, vai derramando um bálsamo de alegria no nosso coração, Senhor. Vai tirando todo impedimento, toda trapaça, toda maquinação de Satanás, Senhor, que vai caindo por terra nessa noite. Toda seta maligna, Senhor, todo dardo inflamado seja caído, seja derrubado por terra no teu santo nome, Senhor, porque tu és um Deus poderoso, tu és o Deus de vitória, o Deus de guerra, Senhor, que nunca perdesse uma batalha, Senhor, aleluia. Tu és um Deus santo e poderoso, tu és o mesmo Deus que está aqui conosco hoje, Senhor. É um Deus que dá livramento, é um Deus que tem misericórdia de nós, Senhor, porque se não fosse as tuas misericórdias, nós já estaríamos consumidos, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vai derramando o teu bálsamo, a tua unção, a tua santa presença sobre nós, Senhor. Vai nos livrando, Senhor, do laço do passarinheiro, das maquinações do mal, Senhor. Vai livrando a tua igreja, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja, Senhor. Vai entrando com providência nessas vidas que já estão aqui, Senhor. Vai trazendo aquela alegria, aquela paz que excede todo entendimento, Senhor. Vai abençoando a quem está, Senhor, ouvindo esse serviço de som nessa rua, Senhor, a vizinhança, nesse bairro, que o Senhor possa usar o seu poder, a sua unção, Senhor, através da tua palavra, que vai impactando vida, vai libertando, Senhor, do mal, vai tirando os cativos, ó Deus, da opressão, das garras de Satanás, Senhor, que tu és o libertador, tu és o santo Deus, tu és o santo misericordioso, Senhor. Colocamos também em tuas mãos, Senhor, nesse dia de pleito, nesse dia de eleição, Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor, para os nossos vereadores, para os prefeitos do país, Senhor, que o Senhor tome, Senhor, com a providência, Senhor, em cada pessoa que seja eleita, Senhor, que seja pessoas tementes a Ti, seja digna, Senhor, porque a Tua palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus. A Tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Senhor, vai atuando da Tua forma, do Teu querer, do Teu efetuar, Senhor, para que possamos, Senhor, ter homens justos, honestos, Senhor, que possa ajudar o Teu povo, Senhor, que possa ser a favor da causa dos justos e dos pobres, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite de adoração, que já estamos aqui, Senhor, com o coração susceptível, quebrantado a ouvir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa transformar vidas, possa libertar através do Espírito Santo, Senhor. Vai trazendo a Tua igreja, Senhor, aqueles que estão por vir, aqueles que já estão aqui, Senhor, fica conosco, porque nós queremos ouvir, Senhor, a Tua santa palavra. E é assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. A igreja diz: louvado seja o nome de Jesus, amém. Você crê no poder da oração, irmãos? A irmã estava dando um testemunho ali que estava com um problema na garganta. Podem sentar, irmãos. E a gente, na sexta-feira,
viemos aqui, oramos, né, intercedemos ao Senhor, né, pelo problema na garganta dela, e ela já testemunhando ali, disse que já recebeu uma cura do Senhor, já dormiu com alívio, né? Então assim, é o Senhor que opera, é o Senhor que dá a cura, amém? Então a igreja ela tem que se unir, ela tem que orar uns pelos outros, como foi dito aqui, levar a carga uns dos outros, é isso que a igreja precisa. E o nosso Deus é aquele que opera, é aquele que transforma, é aquele que faz milagre na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Queria convidar a irmã Elisângela para louvar um louvor da harpa cristã, para ainda adorarmos o Senhor na beleza de sua santidade. E não se preocupe se não tem ninguém na igreja, se tem pouca gente, mas o Senhor está aqui. O importante é o Senhor estar aqui, porque Ele cura com pouca gente, com muita gente, Ele faz na vontade dEle, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, tão somente se alegre. Eu saúdo a igreja com a... Vamos louvar o 116 já. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou, vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje cantados louvor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou, eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Só os livres adorem o Senhor, glorifique a Ele. Você estava cativo pelo pecado, mas o Senhor me libertou e te libertou, amém? Só Jesus Cristo, só através do sangue de Jesus Cristo é o nosso libertador, amém? Vamos ler uma leitura devocional. Se você puder abrir a sua Bíblia e ficar de pé para lermos uma leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 12. Amém? Se você puder acompanhar essa leitura. Você não trouxe um exemplar da sua Bíblia aqui no telão, está fazendo menção à palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Deus é fiel na minha e na sua vida, amém? Diz assim, ó. A epígrafe da Bíblia diz assim: Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Só os discípulos de Jesus dêem um glória a Deus. Dê um aleluia para o Senhor Jesus, amém?
Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Amém? Vamos repetir, amados, esse versículo 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei. Louvado seja o nome de Jesus. Só os pescadores de homem adorem ao Senhor, glorifique. E vamos agradecer ao Senhor por essa palavra que é rica, que transforma e que liberta o homem. Soberano Deus e eterno Pai, ainda na tua presença, Senhor, te glorificamos, Senhor, te adoramos pelas tuas palavras, Senhor, pelas tuas palavras de vida, Senhor, que nos dá o arrependimento, Senhor, que nos transforma, que nos liberta do pecado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tu ser o nosso Salvador, por você ser, Senhor, o nosso intercessor, Deus, aqui na terra. Continue, Senhor, conosco, nos abençoando, Senhor, nos dando, Senhor, essa alegria que é constante da tua presença no nosso coração, para que possamos, Senhor, no nome da tua palavra, Senhor, pregar a tua palavra e pregar o teu evangelho, Senhor, para aqueles que estão precisando. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diz: louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Já convido o ministério de louvor para adorar o Senhor através dos louvores, atrair a presença do Senhor nessa noite através dos louvores, que o Senhor habita nos louvores. É um Deus santo, fiel, e só basta apenas uma palavra para você se alegrar. Só basta apenas um versículo da Bíblia para você ficar forte, você se renovar. Então coloque o seu coração nos céus e vamos adorar através dos louvores, amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluia, bom estarmos aqui, né? Mais um domingo, culto de louvor e de adoração, como já foi falado, né? Com pouca gente, mas com a presença do Espírito Santo, da pessoa bendita de Jesus. Aleluia. E foi para isso que nós viemos aqui nesta noite, não é verdade? Foi para adorar Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus sabe, aleluia, o motivo de muitos não estarem aqui nessa noite, né? A gente não sabe, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa abençoar cada um e abençoar aqueles que já estão aqui nesse lugar, amém? Mas eu te convido, também quero agradecer a Deus pela a cura, né? Eu também estava muito ruim, tá, com uma crise de amidalite, né, o nome? Muito forte sexta-feira, só a graça eu estava. Até comentei com o menino, mas para a glória de Deus estou bem melhor, né? Deus é o Deus que faz, né? Muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Ele opera como Ele quer, né? Então eu creio que a cura foi, né, dispensada aqui na sexta-feira. Creio que vai ser dispensada no dia de hoje. Basta tão somente a gente estar de coração aberto, né, para receber da parte do nosso Deus, amém? Mas vamos adorar Ele. Foi para isso que nós viemos aqui, para ouvir e darmos o nosso louvor, darmos a nossa gratidão a Ele, amém? Então vamos cantar canções bem fáceis, para que você tenha a oportunidade, junto com o Ministério de Louvor, poder adorar esse Deus que tem feito maravilhas, amém? Então vamos declarar logo que Ele é digno de glória, digno de toda honra, digno de toda majestade e de todo louvor. Oh, aleluia. Por isso você é livre nessa noite. Aí onde você estiver, que está escutando a gente pelas redes sociais, você também é convidado para adorar conosco. Porque
porque só existe um, digno de ser adorado, digno de ser engrandecido. Aleluia. Digno és de, aleluia, e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, Senhor, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, Senhor, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Cante bem forte, igreja. Espírito, nessa noite, aleluia, enche as nossas vidas, Senhor. Enche o nosso ser, aleluia. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche. Agora levanta as tuas mãos santas e adore a Ele assim comigo.
poder para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Tu que tem poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Tu que pode ir aonde eu não posso ir, aonde meu irmão não pode ir. Aleluia. Tu que tem poder de transformar o homem mais vil pecador. Aleluia. Aleluia. Trazer para a tua glória e dar um banho de sangue e o levar para o céu. Então visita aqueles agora, Pai. Aqueles que têm coração de pedra, Senhor. Aleluia. A tua palavra diz que tu és Deus de perto e também Deus de longe. Aleluia. Então eu te peço, Espírito Santo, visita a Luísio, Senhor. Oh, Espírito Santo, vai até aquela vida. Tu sabes, Senhor, como ele se encontra nesta hora. Ele precisa de um milagre. Ele precisa de um milagre de salvação. A cura não é tão importante, sim. Aleluia, a libertação, Pai. Visita, porque só tu transforma o homem, Senhor Jesus. Oh, ao Rei dos Reis consagro tudo que eu estou. Consagração, Chico. De vários louvores transborda o meu coração. A minha vida, declare. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Eu te louvarei, eu te louvarei conforme a tua
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é a nossa alegria. Aleluia. Ele é o motivo da nossa existência. Então vamos louvar aquela canção, Minha Razão de Viver, Felipe. Aleluia. O nosso maior prazer é servir a Ele. Amém? Oh, glória. Então vamos cantar adorando, declarando todo sentimento de gratidão, de adoração ao nosso Deus. Aleluia. Porque Ele está aqui nesse lugar e Ele merece o meu e o seu louvor. Ele merece o meu e o seu, aleluia, a sua adoração. Oh, aleluia. Então vamos continuar nesse mesmo clima de adoração a Ele. Oh, aleluia. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir, Jesus, você me tocar e o teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção, e o teu amor invadir, de alegria fluir. Em que? Em meu coração. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Você é tudo pra mim. Declare: Senhor, eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus, Jesus é a razão de quê? Do meu viver. Oh, aleluia. Ele é a nossa razão de viver. Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Porque se não fosse Ele, eu e você não estaríamos aqui. Aleluia. Ele quem pagou um alto preço. Aleluia. E não foi com ouro, não foi com prata, foi com o seu sangue precioso. Aleluia. Então declare: eu quero mais, muito mais do teu amor. Você é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do meu viver. Jesus é a razão do meu viver. Do meu viver. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Nós agradecemos a rica oportunidade, em nome de Jesus. Jesus é a razão do nosso viver. Amém, igreja? Jesus vai falar com você hoje, irmão. Você veio aqui para buscar uma palavra e você não vai sair de mãos vazias, viu? Porque muitos estão aí em busca de resultados, né? E às vezes tira a exclusividade que é o Senhor Jesus para ir atrás das outras coisas aí. Mas você veio aqui buscar o que é de mais exclusivo. É a palavra do Senhor. O que vai acontecer aí no mundo, quem sabe é Jesus. Deixa na mão de Jesus, deixa Jesus cuidar. Agora venha para a casa do Senhor para ouvir a palavra dele, para você se alimentar, porque venha o que vier, aconteça o que acontecer, Jesus está no controle. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E aqui tem 12 pessoas, e Jesus fala para as 12 pessoas que tem aqui hoje, né? É mistério, né? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, não é verdade? E aqui essas 12 foi escolhido para ouvir a palavra do Senhor.
Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria deixar só uma meditação nesse texto que nós lemos aqui, onde a gente vai extrair um bocado de verdade aqui. Amém? E é ainda no Evangelho de Jesus Cristo em Mateus, que diz assim: Jesus volta a Galileia. Amém? Jesus volta a Galileia, amados. Se você for ver a região geográfica de antes, se a gente for analisar como era distribuída a terra de Israel no tempo de Jesus, ela tinha a Galileia, ela tinha a Samaria e ela tinha a Judeia. Quando Jesus nasceu, ele nasceu em Belém da Judeia. Aí foi morar em Nazaré da Galileia. Amém? Aí, antes do ministério de Jesus, ele partiu, ele se batizou ali com João Batista no Rio Jordão e foi para o deserto da Judeia, passar 40 dias e 40 noites, né, se consagrando ao Senhor. E onde nós lemos aqui, nós lemos que Jesus volta para a Galileia. Ele sai da Judeia, passa pela Samaria e volta pela Galileia. E na Galileia existiam as cidades lá de Tiberíades, Nazaré da Galileia, Caná da Galileia, que era aquela região da Galileia. E Jesus volta para a Galileia. Amém? E no início do seu ministério, após o batismo, né, ele vai para o deserto, retorna a Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade da Galileia. Amém? Cafarnaum era uma cidade marítima, como a palavra do Senhor diz aqui. Amém? Que significa lugar de consolo ou consolação, onde o sustento era primariamente a atividade de pesca. Mas quando Jesus decide voltar para a Galileia, não é porque ele queria voltar, mas sim porque ele tinha um propósito ali em Cafarnaum. Amém? E se Jesus quer fazer algo na minha e na tua vida, ele tem um propósito, irmão. Ele não faz de qualquer maneira, não. Existe um propósito na minha e na tua vida, onde Deus toma ação. Amém? Então o que ele faz na minha e na tua vida, existe um propósito. E ali Jesus voltou para a Galileia, para Cafarnaum precisamente, porque ele tinha um propósito. Era uma cidade marítima, onde o sustento era atividade de pesca, onde alguns dos discípulos se tornariam seus apóstolos futuramente, já estavam ali naquela região. Amém? No versículo 14 e 15, diz assim: e para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Amém? A Galileia das nações. Por que é chamada Galileia das nações? Porque lá em Cafarnaum era uma região marítima, então vinha muita gente, vinha gregos, aquele povo se juntava ali, né, para vender, para comprar o que era tido daquela região de pesca, né? A pesca era efetuada ali. Então Jesus aproveita ali onde tem essa junção de pessoas, e para se cumprir a palavra que estava lá em Isaías 9:12, dizendo que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, era onde Jesus ia começar o seu ministério, o ministério de pregar a sua palavra, amém, e ganhar almas para o seu reino. Louvado seja o nome de Jesus. Essa era a estratégia missionária de Jesus. Ele tem uma estratégia missionária na sua vida, viu, irmão? Você acha que não, mas o Senhor tem uma estratégia missionária na sua vida. Você não foi chamado para ficar sentado em cadeira, não, viu, irmão? Você foi chamado para Deus cumprir em você a estratégia missionária que Ele lhe chamou. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, aleluias. Jesus sempre tem um propósito, irmãos. Enquanto os judeus pensavam que a salvação vinha por eles, deles e para eles, já no início do ministério de Jesus, ele deixa claro que a salvação veio dos judeus, mas não só para eles. Jesus estava deixando claro que o evangelho é para quem ouve a palavra da verdade e crê na palavra da verdade. Então Jesus não faz acepção de pessoas, não, irmão.
Ele salva quem Ele quer e quem Ele tem propósito na vida para ser salvo. Porque até quando Jesus chamou os discípulos começaram a ficar enciumados, né? Porque quando Jesus foi juntando o seu ministério, chamou Pedro, chamou André, chamou Tiago. Aí quando foi chamar Mateus, que era Levi, já houve aquele ciúme. E o Senhor vai chamar esse homem aí também, um publicano, que ninguém gosta. Mas aqueles que acham que Jesus não gosta, Jesus gosta dele. Aquele que acha que Jesus não tem um propósito na vida dele, o Senhor tem um propósito na vida. Amém? Então ele levanta aqueles que acham que ali não vai ter nada, que não vai servir de nada na vida, que não vai prestar para nada, mas para o Senhor presta. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 16 diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Jesus estabeleceu nessa região para que a palavra dele fosse cumprida naquela região. Amém? Através da profecia. E o povo está sentado em trevas por falta de quê? Entendimento. Por falta de conhecimento da palavra. Diz mesmo assim, estavam assentados em trevas, estavam no pecado literalmente, estavam cativos ao pecado. Mas eu tenho uma coisa boa para você, o Senhor veio para aquele povo, não eles foram para Jesus, mas Jesus, a luz chegou naquela região, a promessa foi cumprida e a luz chegou naquela região que estava em trevas. Talvez você ache que Jesus não vai salvar um ente seu, uma pessoa sua, porque vive nas trevas, vive na prostituição, né? Mas Jesus tem um propósito ainda para aqueles que estão nas trevas. Há uma esperança de luz, a palavra diz. E o Senhor Jesus é a luz do mundo, é a luz que transforma, é a luz que muda o ser humano, é a luz que tira o homem cativo do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Eles estão assentados nas trevas, mas não vão até a luz, mas a luz vai até eles para alcançá-los. E essa promessa é cumprida já pelo profeta Isaías 9:12, que já previa na vinda do Messias. E Jesus veio, irmãos, para cumprir a lei, para cumprir as promessas. Amém? O primeiro motivo de Jesus voltar a Galileia era o cumprimento da profecia. Quem estava em trevas ia ver a luz, e quem estava à beira da morte teria uma chance de vida espiritual, teria uma esperança na vida espiritual, que era Jesus Cristo. Meu Jesus voltou a Galileia para trazer a esperança da luz, a esperança de salvação de almas. Oh, aleluia! E o segundo motivo de Jesus voltar a Galileia, Jesus tem propósito, irmão. Não desista não, que Jesus tem propósito na minha e na sua vida. É no versículo 12 que diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia. Jesus volta, mas não vai visitar João. Jesus voltou, mas para dar testemunho de João. Às vezes você está passando uma dificuldade, você está passando algo na sua vida, aí diz: ninguém vem me visitar. Nem aparece o pastor, nem a pastora, nem o irmão, né? João Batista podia ter pensado isso de Jesus. Mas a mesma distância da sua casa para a igreja é da igreja para a sua casa, meu irmão. Amém? Não vá achar que você vai querer sair da igreja porque ninguém vai lhe visitar, não. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque aquele que está comigo aqui na igreja está comigo na minha casa. Louvado seja o nome de Jesus. E João Batista talvez até tenha se decepcionado, tenha até duvidado, porque o Senhor volta para Galileia. João Batista estava preso em Tiberíades, lá no calabouço de Herodes, e o Senhor não foi lá. Mas o Senhor tinha um propósito, porque na hora que calaram a boca de João Batista, a boca do Senhor Jesus se abriu para pregar o Evangelho.
Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Está lá em Mateus 11, de 9 a 11. Coloca aí, por favor, meu irmão. Mateus 11, de 9 a 11. Mas então, que fostes ver um profeta, sim vos digo, e muito mais do que um profeta. O 10, por favor. Porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que te preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus não foi visitar João Batista, mas foi dar testemunho de João Batista. Olha como é que Jesus age diferente. Talvez você ache que Jesus não tem olhado para você, não tem escutado o seu clamor. De repente não tem nem sentido a presença de Jesus, mas Ele tem promessa na minha e na tua vida. Ele pode até estar com os lábios fechados, mas os ouvidos e os olhos estão olhando a tua situação e a minha situação. E Ele vai dar testemunho de mim e de você, porque nós somos crentes fiéis. Amém? Nós temos a palavra guardada no nosso coração, como diz lá no Salmos 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor Jesus, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Descansa tão somente nele, confia nele, que o mais Ele fará. Louvado seja o nome de Jesus. João nunca fez milagres, mas não existe um profeta maior do que ele, Jesus disse, e nem suas palavras caíram por terra. Amém? Mas a alegria dos ímpios, irmãos, a alegria dos ímpios e dos inimigos da igreja não dura muito não, viu? Não dura muito não, porque achava que João Batista estava preso. Pronto, calaram a boca de João Batista. Agora a gente vai poder ficar à vontade. Amém? Mas não é assim não, ó. Não é assim que Jesus faz não. Aí lá em Daniel 6 você lembra, ó, quando lançaram Daniel na cova, né? Fizeram a festa, comemoraram. O rei foi se consagrar, que o rei era amigo de Daniel. Mas ali pronto, vão matar Daniel, o leão vão comer, não é verdade? Mas a alegria dura só uma noite ali, viu? A alegria durou só uma noite. Porque no outro dia bem cedo Daniel gritava lá do fundo da cova lá: viva o rei, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Está vendo como a alegria dos inimigos da igreja dura pouco? Na mesma noite o Senhor fechou a boca dos leões e Daniel deu glória ao nosso Deus, o Deus de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Miqueias 7 diz assim, o profeta diz: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu esteja nas trevas, o Senhor é a minha luz, e ainda que me tenha caído, Ele me levantará. Está vendo como o Senhor faz? Ele levanta aquele que está caído, desanimado. Há esperança em Jesus Cristo, igreja. Lá em Atos 12, Herodes mandou matar Tiago a fio da espada. Vai, Tiago, nega teu Deus, nega Jesus Cristo. Aí Tiago não negou ao Senhor. Herodes mandou decepar a cabeça de Tiago. Amém? Aí viu que o povo se agradou, se alegrou, manda prender Pedro. Depois da Páscoa, daqui a 7 dias, a gente manda matar Pedro. Mas os planos do homem não é igual aos planos de Jesus não. Os pensamentos do homem não é igual aos pensamentos de Jesus. Os caminhos do homem não são iguais aos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que naquela mesma noite, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, naquela mesma noite um anjo do Senhor tirou Pedro do calabouço. E a igreja se alegrou, e a igreja glorificou, porque o Senhor tinha um propósito na vida de Pedro ainda, amém? A alegria do inimigo da igreja, irmão, dura pouco. Louvado seja o nome de Jesus. Depois que achavam que tinha prendido João Batista, podia voltar ao escárnio do pecado,
Mas o meu Deus é tão fiel que o propósito dele ter voltado ali para Galiléia, sabe por que foi? Porque chegou quem é maior do que João Batista. Chegou quem é mais poderoso do que João Batista. Aleluia. Chegou o homem que fala com mais autoridade. Chegou o Rabi da Galiléia. Chegou aquele que ressuscita defunto. Chegou aquele que cura lepra. Louvado seja o nome de Jesus. Chegou aquele que ressuscitou, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde João parou, Jesus continuou. Louvado seja o nome de Jesus. Quando João se cala, Jesus fala. Oh, aleluia. O mensageiro pode até parar, irmão, mas a mensagem não pode parar, não. Deus sempre tem instrumento para falar da sua palavra, amém? Louvado seja o nome de Jesus. João é a voz do que clama, ou seja, a voz pode até acabar, mas o clamor não. João é a voz do que clama no deserto, irmão. Quem clama no deserto, irmão? Quem clama no deserto é Jesus Cristo, irmão. Lá em João, quem é o mensageiro de Mateus 3? É João Batista. O mensageiro de Mateus 4 é Jesus. Amém? João Batista é a voz do que clama no deserto. João não clama, porque João é uma voz do que quem clama. Tiraram a voz de João Batista, mas a mensagem continua, irmão. E a mensagem continuou com Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele tem muitas vozes. E até hoje a voz do que clama no deserto é pregar o Evangelho. É o Evangelho da paz, da justiça, o Evangelho do reino. Podem até tirar a tua voz, mas a mensagem vai continuar sendo pregada. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Você pode ser até pentecostal, reformado, batista, neopentecostal, assembleano, seja lá o que for, mas a mensagem é uma só: Jesus cura, salva, prepara o homem e leva para o céu. A mensagem é essa, irmão, a mensagem da cruz, é do Evangelho da cruz. Arrependei-vos, no versículo 17 diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer ser salvo? Se arrependa, irmão. Só tem essa saída. O arrependimento envolve lágrima, envolve a memória, que é a metanoia, é a mudança da mente. Não há salvação sem arrependimento e sem mudança da mente. É a mudança de comportamento. É a conversão da alma. Eu era do mundo, me parecia com o mundo, gostava das coisas do mundo, mas hoje não. Hoje eu sou de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu faço as coisas que agradam ao Senhor. Eu não posso mais parecer com o mundo, irmãos. Mas tem crente, irmão, que quer parecer com o mundo. Ainda quer se igualar com as coisas do mundo, irmão. A Bíblia diz que você é um jardim fechado. Não deixa muita gente ficar sabendo das tuas coisas, irmãos, das tuas particularidades, irmãos. Conversa só com Jesus. Senhor, o que é que eu faço? Como é que eu posso fazer? É assim que eu devo fazer. Hoje eu sou diferente, irmão. Isso é a metanoia, a mudança de mente. Eu tenho que adorar Jesus, eu tenho que louvar para Jesus, eu tenho que viver para Jesus. Pedro não voltou a ser pescador de novo, não, irmãos. Pedro tinha uma profissão, Jesus deu outra profissão. Pedro, tu não és mais Simão. Simão, relembra o teu passado, as tuas angústias. Hoje tu és Pedro. E sobre essa pedra eu, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja.
A pedra é Jesus Cristo, a rocha é Jesus Cristo. E tem que ter a mudança, irmão. Jesus, quando muda o nome, Ele quer transformar, não é o nome no cartório, não, mas Ele quer transformar, Ele quer lhe dar uma oportunidade de você de ser diferente. Levi era um publicano, um cobrador de impostos, vivia trapaceando, roubando um povo. Mas Jesus tirou o nome de Levi e colocou Mateus. E depois que Mateus foi convertido, a gente está escutando esse evangelho aqui, porque Mateus escreveu, acompanhou o Senhor Jesus, foi discípulo, foi apóstolo do Senhor Jesus, e houve uma mudança na vida de Mateus, e é essa mudança que o Senhor quer para a nossa vida, irmão. Pode me chamar do que for, irmão, eu sou crente quadrado, porque eu não quero me parecer com o mundo mais não, irmãos. Que eu não estou preocupado com o que o povo vai dizer de mim, não. Eu estou preocupado como é que o Senhor vai olhar para mim, irmãos. Agora, não é importante você estar aqui só falando, pregando a palavra, se você não viver a palavra do Senhor. Você tem que examinar as palavras do Senhor e viver na sua vida. Você tem que ser um crente diferente, irmão. Você tem que orar para o Senhor dar uma fé, que é uma fé transformadora. Não é uma fé não é uma fé do tipo da do presbítero, nem do pastor, nem da irmã, não. É a fé do tipo da de Jesus Cristo. É aquela semente de fé que o Senhor colocou em mim e em você, que Ele compara com um grão de mostarda, que ela vai crescendo, ela vai edificando dentro de você. É aquela fé espiritual, que você olha para o irmão, tem misericórdia, vai lá e ora para o irmão, e confia nas palavras do Senhor, e pede ao Senhor, para que o Senhor liberte aquele irmão daquela situação. A igreja foi, Deus deu esse poder à igreja, de orar uns pelos outros, de profetizar na vida do irmão. E às vezes a gente fica recatado, a gente, será que eu posso fazer? Isso eu não tenho condição, mas você tem, porque quando Jesus chamou os apóstolos lá, nenhum tinha condição de fazer nada. Nenhum confiava no Senhor Jesus. Foi um processo. Até a conversão do apóstolo Pedro foi um processo. Ou você pensa que o apóstolo Pedro creu em Jesus na hora que ele mandou jogar a rede para o lado direito. Só estava jogando para o esquerdo. E quando Jesus mandou jogar para o lado direito, a Bíblia diz que o barco se encheu de peixes. Aí o Pedro creu em Jesus? Não, irmão, foi um processo. Ele teve que acompanhar a vida de Jesus, teve que ir para Caná da Galileia para ver a multiplicação, para ver o vinho, o milagre do vinho, e a multiplicação dos prodígios que o Senhor fazia, para ele começar a crer que aquele era o verdadeiro Cristo. Ele teve que andar por cima do mar, e aí aquela confiança que Pedro ia ter em Jesus, e mesmo assim Pedro ainda negou Jesus 3 vezes. Digamos nós, mas a Bíblia diz, felizes aqueles que viram e não creram. Então por isso que a igreja está aqui hoje, porque crê na palavra do Senhor, porque essa palavra de vida que o Senhor deixou naquele tempo, está no meu e no teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E o terceiro motivo de Jesus ter voltado a Galileia, no versículo 18 e 19 diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus está te chamando hoje, nessa noite, para ser pescadores de homens. Jesus está te chamando porque o tempo está próximo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantas vezes temos aberto a nossa boca para pregar o Evangelho para os nossos irmãos? Deus nos deu, irmão, um espírito de ousadia. Não foi espírito de fraqueza, não. Então abre tua boca de vaso. Profetiza para o teu irmão, prega a palavra ao teu irmão. O tempo da seara está chegando, irmãos. A nossa missão é lançar a palavra de Deus para aqueles que precisam. E tem muita gente que precisa. Não diga que não tem não, porque tem. Louvado seja o nome de Jesus.
tem que lançar a rede, fazer um arrastão e trazer o peixe para dentro do barco e fazer o tratamento. É lançar a rede. Lança a rede, lance a palavra do Senhor. Porque a igreja é para isso, é para lançar a rede, pregar e fazer o discipulado das almas, irmãos. Pregar a palavra do Senhor, ensinar. A igreja, você está aqui para você aprender da palavra do Senhor. O Senhor diz: tomai o meu jugo, que é manso e suave. O jugo é a palavra do Senhor. É o que temos que fazer, irmão. É a nossa missão. Lá em Romanos 10, 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A rede está aí, para você jogar, que é a palavra. Aí quando pescar, a pessoa tem que ter a convicção que foi salva em Jesus Cristo. E tem que confessar com a sua boca. Às vezes não é só pela emoção na fala, não é só pela emoção não, irmão. É a convicção da fala, é a convicção da transformação, é a convicção que o Senhor tocou verdadeiramente em você e você mudou. Não há conversão, irmão, sem mudança. Não há conversão sem transformação de vida e sem transformação do homem. Amém? E o Senhor conhece o meu e o teu coração, que Ele esquadrinha o coração. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Confessar, abrir a boca e liberar a palavra que está dentro do teu coração. A mensagem do arrependimento é geral, mas a mensagem do me sigam para ser pescadores de homens é para alguns. Muitos são chamados, irmão, mas poucos são escolhidos. O Senhor te chamou na tua vida para ser embaixador de Cristo aqui na terra, para pregar a palavra do Senhor, para dizer que Ele cura, Ele salva, Ele prepara o homem e leva para o céu. Amém? É assim que o Senhor te quer. Não importa se você não tem ministério, isso não importa não, irmão. Mas seu ministério é pregar a palavra do Senhor. É abrir a sua boca, é profetizar, é dizer que o Senhor está voltando, é dizer: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Arrependimento. Arrependimento, irmão, vou terminar agora. O arrependimento é deixar de viver na prática de pecados. Irmão. Tem gente que diz que não vive no pecado, mas peca, pede perdão e para a semana volta para o mesmo pecado. Aquele pecado repetitivo. E Jesus não se agrada disso, porque quando o homem se arrepende, Jesus diz assim: vai e não peques mais. Vai e não faça mais o que você vinha fazendo. É difícil, irmão. Se você não for verdadeiramente convertido, se você não estiver com o Espírito Santo dentro de você, você vai pecar, irmão. Você vai voltar para a mesma iniquidade. A iniquidade é você ter prazer no pecado. E isso, irmão, isso não é ser crente não, irmão. Isso aí é quem não é crente. Porque quem é crente, ele sabe que aquilo não agrada ao Senhor Jesus. E o que não agrada ao Senhor não me agrada não, irmão. E o que não me agrada não agrada ao Senhor não, irmão. Não tem crente mais ou menos não, irmão. Ou você é ou não é. Tem aquele negócio de ficar em cima do muro não. Com Jesus é sim, sim, não, não. E acabou-se. Então se você veio essa noite, Deus está colocando essa palavra no teu coração e no meu coração. Amém? Porque arrependimento é se entregar ao poder do Espírito Santo para a mudança de vida. Eu não posso nada. Você não pode nada. Mas o Espírito Santo que habita em mim e habita em você é o que pode transformar a nossa vida. É o que pode libertar você do pecado. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Que a igreja possa ficar com essa
essa palavra de exortação, palavra de vida, porque para onde nós iremos, né? Que só o Senhor tem as palavras de vida para mim e para você, amém? Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 9. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Vou convidar a irmã Elisângela para fazer a coleta. Amém? Diz assim, o capítulo 9, no versículo 6, diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao quem dá com alegria. Amém? Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Essa é uma boa obra, irmão, a obra de dizimar e ofertar ao Senhor Jesus. As palmeiras vão adorar o Senhor em nome de Jesus. Você está feliz? As palmeiras saúdam a igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. Glória a Deus. Estava tão bom. Saúde a todos com essa paz do Senhor. Nossas mãos foram feitas para abençoar, amém, amado? Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua grandeza. Ó Senhor, eu quero te apresentar cada um que está aqui neste lugar, nesta noite, em sacrifício vivo, que tu possa operar poderosamente em cada um dos corações. Ó Deus de misericórdia, Pai eterno, celestial, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu possa trazer de todos os lugares, meu Senhor, as colheitas que tu já preparaste para dizimistas e ofertantes desse ministério. Deus grande, santo, fiel, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Glória ao Senhor. Nós costumamos sempre dizer que se Jesus viesse hoje, como encontraria, né, o seu total rebanho, não é, amado? Glória ao Senhor. Nós precisamos viver em função exclusivamente de Cristo, não é, amado? Só em função de Cristo, a união do Cristo glorificado. Glória ao Senhor. E nós observamos que ainda a cada vez mais o sistema do mundo está influenciando demais as pessoas, inclusive os crentes, não é? Inclusive os crentes. Até os crentes, nós não íamos falar assim, em questões de
eleições, votações que o pessoal sempre faz, não é? Que é algo que acontece da nossa república, isso sempre vai ter. Mas costumamos dizer que não é possível que os crentes votem nos partidos de esquerdas, não é? Não estou falando da pessoa, não estou falando porque muitas vezes acho-se que tem pessoas boas e tal, mas acontece que a ideologia do partido é contrária à palavra do Senhor. Então as pessoas não estão observando nisso, não é? E quando acontece as coisas e vão gemer, não é isso? Porque é assim que a Bíblia fala. Glória ao Senhor. Toda honra, toda glória é para Jesus Cristo. Sabemos que nós temos que estar o tempo todo em união com o Cristo glorificado, porque nosso Jesus Cristo, Ele está glorificado, né? E Ele é o Cristo glorificado. E falamos sexta-feira que os 4 evangelhos, eles tratam de um Jesus Cristo que veio aqui na terra para salvar, não é? Todo o ministério de Jesus Cristo na terra. Mas o livro escrito por Hebreus, não é? Ele está falando de um Jesus Cristo que já está glorificado, não é? Muitos comparam como o 4º evangelho. Nós queremos meditar nesta noite com a igreja, lá na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 3. Glória ao Senhor. Sabemos nós que todas as cartas que Paulo escrevia, ele sabia o que estava acontecendo e era uma resposta de Deus para aquele povo que estava exatamente numa condição contrária. Glória ao Senhor. A partir do versículo 1 da carta aos Colossenses, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, desejai-vos igualmente, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem como os seus feitos, e vos revestistes
do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou, na qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaros, citas, escravos, livres, porém Cristo é tudo em todos. Vamos dizer amém por esta palavra. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pelo teu amor, que tua palavra cresça, que o homem diminua, e possamos, Deus, receber nos nossos corações nesta noite a tua palavra que é fiel e verdadeira. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Tudo que nós lemos nessa carta de Colossenses é o que eu preciso deixar de ser, né? E é o que eu preciso ser. Essa é uma realidade. Observe algo muito interessante que Paulo, falando ao povo de Colossos, aos colossenses, que na qual andávamos à procura de outras coisas, não é? Eles andavam procurando as coisas da terra, quando queriam revelações, andavam atrás de esoterismos, e Paulo, aproveitando, escreveu essa maravilhosa carta, inspirada pelo Espírito Santo, na qual ele nos diz algo muito interessante, que nós anotamos aqui no versículo 8 e o versículo 12. Glória. No versículo 8, quando ele disse: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem obscenas no seu falar. Nós observamos que nos dias de hoje as pessoas estão exatamente se envolvendo com estas coisas, e quando ele fala essa palavra despojai, não é? Eliminai, esquecei, deixai, e muitas das vezes as pessoas, por isso que a Bíblia nos ensina: irai-vos, mas não pequeis, porque normalmente, se ele fala irai-vos, normalmente quando nós encontramos, ouvimos alguma coisa errada, a tendência é se irar, mas muitos se iram, não têm o controle e faz exatamente essas coisas, né? E principalmente essas linguagens obscenas, falar palavras, não é? Torpe, palavras de agressão, palavras feias, que a Bíblia diz que nós iremos dar conta daquilo que nós falamos, não é? É algo bem interessante. Mesmo assim, quando ele disse, do versículo 1 até o versículo 4, está escrito, da onde ele diz: buscai as coisas lá do alto. Quando ele fala de buscai as coisas lá do alto, a ênfase é o relacionamento com Cristo. Então, Paulo instrui que nós deveremos ter um relacionamento muito maior com Cristo. Por quê? Descrevendo no texto, nos diz que nós morremos com Ele. Se Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados, para nos dar as vitórias, obviamente aquele que tem feito que faz um relacionamento com Jesus Cristo, morre, não é? Morre com Cristo, não é? E vive em Cristo, assim como Paulo falou, não é? Nós somos ressuscitados com Cristo, e estamos ocultos em Cristo, somos glorificados em Cristo. Então todas essas coisas,
observamos que quando o Senhor nos olha lá do alto, Ele está vendo aquelas pessoas que estão ocultas no Cristo ressuscitado. Aleluia. Glória ao Senhor, não é? É por isso que, escrito na Bíblia sobre quando o mal, a morte, o anjo da morte, ia entrar lá no Egito para matar os primogênitos, como foi descrito para a retirada do povo de Deus do Egito, não é? E a última praga, e foi ensinado que o povo tirasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais das portas, para quando o anjo da morte entrar, as portas que tivesse com o sangue, não é, do cordeiro, não entrava, desviava. Isso já estava tipificando nos dias de hoje, não é? Que nós devemos nos alegrar, porque nós estamos, não é, coberto com esse sangue de Jesus Cristo, o sangue de poder, não é? Então, o nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, olha lá de cima, Ele está vendo aqueles que estão ungidos com o sangue do Cordeiro. Glória ao Senhor. Você crê nisso? Agora, algo bem interessante é que, quando Ele fala sobre que deixai a prostituição, a impureza, não é? A paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza. Quando ele fala avareza, é a idolatria. O pecado de avareza é o mesmo pecado de idolatria, não é? Quando ele disse despojai da prostituição, e nós sabemos que a prostituição é nada mais, nada menos que a imoralidade sexual em geral, não é? Quando ele fala da impureza, então, isso se refere à luxúria e à vida libertina, né? Como também a paixão lascívia é o estado mental que estimula exatamente a impureza sexual. O desejo maligno referente aos anseios objetos. Normalmente isso vem pelos pensamentos. Como também a avareza, que é o pecado que sempre querer mais, sejam coisas ou prazeres. Esse é um pecado daquele que sempre quer mais, viu, gente? Sempre quer mais, nada o satisfaz. Então, se sempre está querendo mais, nada satisfaz, isso é exatamente um pecado de avareza, não é? E eu disse, sejam coisas ou prazeres, tudo está contido na avareza. Mas observe uma coisa, no versículo 12, quando ele disse, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Nós somos privilegiados porque somos eleitos de Deus, não é? Então, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, não é? Isso está descrito no versículo 12 de Colossenses capítulo 3. Glória ao Senhor. E podemos descrever N coisas na qual que nós mencionamos nesse texto que nós lemos, nesta mensagem, mas poderíamos mencionar 6 coisas hoje que devemos despojar. 6 coisas que, além dessas que Paulo descreve nessa carta, e
devemos deixar o povo de Deus, 6 coisas, vamos descrever. A primeira delas, deixar de ser intolerante. Muitas pessoas, não é? Muitas vezes nós somos intolerantes e não sabemos por que somos intolerantes, ou então não é que não sabemos, não, muitas vezes não identificamos, não é verdade? Às vezes num tratamento, às vezes numa condição, as pessoas costumam responder mal, e muitas vezes até uma relação, não é, de amizades, muitas das vezes, é afetado exatamente por causa dessas coisas indesejáveis, que nós precisamos soltar, despojar, vigiar, não é? Que é tanto no trato, como no comportamento, como no jeito, e nós observamos que tem muita gente sensível demais. O povo de Deus muitas vezes é muito sensível. Então, às vezes costumamos dizer assim: fulano é intolerante, muitas das vezes por causa de uma apresentação, de uma palavra, de um gesto, não é? Ou de uma resposta. Nós podemos dar um exemplo disso aí, não é? Que a Bíblia descreve que Davi foi fazer um pedido a um homem e a resposta foi travada, terrível, e Davi ficou enfurecido e resolveu pegar o exército e partir para matar o homem, por causa exatamente de uma intolerância desse tipo, que foi o caso de Nabal. Nabal era casado com uma mulher sensata, não é? Abigail, uma mulher sensata. Quando ela soube que o exército de Davi vinha, né, de encontro ao marido dela, ela simplesmente foi ao encontro e se apresentou tão bem, pediu misericórdia, né, perdão pela resposta do esposo. Resultado, ela, além de ter evitado uma tragédia, ainda arranjou um casamento, né? Porque futuramente Davi casou com Abigail também, né? Depois que morreu o Nabal, né? Então, por que estou falando isso? Porque muitas das vezes, amado, as pessoas, por mais educadas que sejas, muitas vezes nós não vigiamos. Começar por mim, eu não estou aqui me excluindo, não, né? Estou falando uma realidade nos dias de hoje. Nós precisamos, e eu preciso mais, vigiar sobre isso, não é? Muitas das vezes nós acontecemos essas coisas, não é? A segunda coisa que nós devemos despojar, além dessas listas que Paulo fala, é de ser pessimista. E o povo de Deus está muito pessimista, não é? As pessoas quando vão falar algo verdadeiro, muitas vezes a resposta é completamente descrente daquilo que Deus pode fazer, não é verdade? Completamente. E nós temos um exemplo na Bíblia, que quando Deus deu a terra prometida ao povo, quando chegaram no ponto aonde iam primeiro observar as terras, ele escolheu 10 pessoas, 10 homens, no meio daquela multidão toda, e mandou olhar a terra, a promessa, né? Foi o caso dos 10 espias que Deus mandou para olhar aquela terra. E a Bíblia diz que 8 dos espias foram completamente pessimistas, não entenderam que aquela terra Deus deu, não é? Se Deus deu, ninguém toma. Ó, irmão, o que Deus lhe deu, ninguém toma.
porque foi Deus que deu. E aqueles espias muito pessimistas, que está acontecendo no meio do povo de Deus, muita gente pessimista, viu? Às vezes até perde uma graça, porque é pessimista, não é? Porque não entende que Deus, ainda este ano, trará algo especial para você. Aí você diz, não, a situação está tão ruim, essa pandemia, essas coisas que estão acontecendo, não é? Mas eu quero dizer que Deus, quando quer fazer, ninguém pede. Você crê nisso? E o povo de Deus, nós como povo de Deus, temos que saber que nosso Deus não tem limite, não é? Aleluia. Glória ao Senhor, Ele pode fazer. Você crê nisso? E aí os 8 espias, quando chegaram, primeiro, no meio da multidão, disse, olha menino, vocês agora estão fritos, porque lá só tem gigante, só tem caba grande e brabo, vai matar todo mundo. E agitou o povão todinho, por causa de uma resposta dessas, não é? Pessoas que só sabem murmurar, reclamar, tudo está ruim, não é? Esquece das bênçãos, não é? Aquele louvor que diz, se você juntar todas as bênçãos, para que você conte as bênçãos que Deus lhe deu, você vai ficar, não é? Impressionado com a quantidade de bênção, porque é muita bênção que Deus dá, não é? Mas as pessoas só querem ver, os imediatistas só querem ver as coisas de imediato e as coisas que são mais fáceis, não é? É assim. O pessimismo é algo muito ruim, não é? Vou contar aqui uma história que eu já contei, mas Deus está colocando no meu coração para contar essa história para uma pessoa que está aqui. Glória ao Senhor. Que foi uma história muito interessante de um homem que abriu uma salsicharia no meio de uma rodovia, não é? Ele montou a salsicharia, as pessoas paravam para comer aquele sanduíche, não é? Sanduíche, e ficavam impressionados com o sabor daquilo, e o negócio foi grande, era filas e mais filas, e o homem começou a crescer, o negócio começou a subir, era só uma plaquinha desse tamanho, de nada, mas o povo não quer saber nem de placa, não é assim? Não é? Quando saiu a tapioca do Firmino, não estou fazendo propaganda não, mas quando fizeram, todo mundo, quando ia para João Pessoa, parava só por causa da qualidade, não é? Estou falando isso anteriormente, hoje eu não sei. Aí o homem começou a criar família, os filhos foram todos criados com essa barraquinha do sanduíche na beira da rodagem. Quando botou os filhos para estudar, quando um já estava na universidade, um rapazinho, voltou e disse, olha pai, a situação agora está muito ruim, ó, é crise por tudo quanto é canto. E eu, como faço economia, eu vou lhe ensinar uma coisa, o senhor tem que diminuir, né, as qualidades do sanduíche para o senhor ganhar uma margem melhor, porque senão a situação está ruim. E ele começou a diminuir a qualidade do seu alimento. Resultado, o homem quebrou, porque quando ele quebrou, ele disse, mas verdadeiramente a crise está por aí. E ele acreditou que foi a crise, não é? Mas na realidade, nós sabemos que foi a qualidade, não é verdade? E isso nos ensina muito nos dias de hoje, não é? Principalmente a mim. Quando devemos fazer alguma coisa, devemos fazer com qualidade. Muitas vezes a gente não faz com qualidade, e achando que vai ter uma margem melhor, e essa margem, a qualidade não justifica, não é verdade? Então isso foi o que aconteceu
com este homem. Nós devemos também deixar ou despojar de ser rancoroso, porque tem muita gente rancorosa nesse meio de crente, não é verdade? E além disso, guarda as mágoas, não perdoa e fica com aquilo dentro da pessoa, se matando, não é? E isso é um mal muito terrível, não é? E lá no livro de Hebreus no capítulo 12, e nós sabemos que aquelas pessoas que têm mágoa não conseguem orar, viu, gente? Não conseguem orar por causa da mágoa. Lá em Hebreus 12, versículo 15, tem algo interessante para nos ensinar, não é? Que diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, não é? Ou rancoroso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, não é? Então tem muita gente exatamente passando por esta situação. Do mesmo jeito que nós falamos que nós devemos deixar de ser intolerantes, nós também devemos deixar de ser hipersensíveis, que tem pessoas que são hipersensíveis e com tudo se magoa e perde perde o alvo, que é Jesus Cristo. Ora, podemos dar o exemplo do rei Saul. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler isso lá. O rei Saul, ele sim ficou indignado, porque ouviu o povo dele cantando uma música dizendo que Saul matou milhares e Davi matou 10.000 milhares. E por causa da quantidade que estavam falando na música, não é? Saul ficou indignado com essa hipersensibilidade que ele tinha, não é? Queria matar o rei Davi, porque disseram que ele matou mais do que o Saul. E tem muito crente Saul nesse meio, não é? Nesse meio de crente. Amém, amado? Glória ao Senhor. A outra coisa que nós devemos nos despojar é a incredulidade, porque a incredulidade, não é? Ela nos traz muito mal. O incrédulo perde muitas coisas, não é? Jesus disse: não seja incrédulo, seja crente, não é? Então, se há uma promessa na palavra, ela vai se cumprir, porque está na palavra. Ela se cumpre na minha e na sua vida. Glória ao Senhor. Você crê nisso? Então, quando ele disse: não temas, crê somente, não é? Se você está aguardando algo, você não pode, mas Deus pode. Não temas, crê somente. Então, se nós colocamos isso no nosso coração, recebemos verdadeiramente muitas coisas. Temos perdido muitas coisas por falta da incredulidade. Amém, amado? E a última coisa que eu queria comentar nesta noite é o descomprometimento com Deus e com a igreja de Deus. Hoje em dia as pessoas não querem ter compromisso com Deus, apesar de que Deus tem tanto compromisso conosco,
não é? Deus é zeloso, não é? Deus sabe o que você está sentindo, Deus sabe o que você precisa, não é? Deus quer que eu e você, em oração, fale exatamente daquilo que nós estamos necessitando, mesmo que a Bíblia diz que Ele já sabia de todas as coisas, não é? E o povo de Deus, muitas vezes, estão... Olha, eu queria dar só um exemplo, gente, somente porque eu queria falar hoje, porque Deus colocou isso no meu coração. Olha, tem pessoas que estão com mais compromisso com as eleições do que com Deus, não é verdade? Tem pessoas que não veio hoje glorificar a Deus, porque tinha problemas, tinha compromisso, tudo bem, nós sabemos que tem, mas tem muita gente que deixou para torcer pelo homem, para esperar o resultado, para gritar no meio da rua pelo homem, em vez de estar gritando na igreja por Deus, não é? E depois fica reclamando, não é? Fica reclamando porque não recebeu e porque aquele povo que foi recebeu. E eu digo na sua palavra que Deus não faz acepção de pessoas, e o nosso Deus é um Deus justo, não é? Então, ele disse, primeiro o reino, e as outras coisas, não é, vos serão acrescentadas. Eu quero lhe dizer uma coisa, o cabo diz assim, não, eu não vou, eu culto, mas outro eu vou. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que o que Deus fez hoje, não tem mais volta. Quem perdeu o que Deus fez hoje, não tem mais volta. Ele pode fazer outra coisa, mas hoje ele não faz mais. Viu, amado? Se Deus realizou algo na minha e na sua vida hoje, não é? Saiba que outros não vão conseguir, porque passou o dia. E eu ainda digo mais, Deus só veio hoje quem Deus queria, não é? Quem Deus quer, porque tudo é Deus, não é? Mas nós observamos muitas vezes a motivação do povo, e a motivação do povo muitas vezes é triste, é muito triste, não é? Que eu perguntaria para você, um pai de família tem 2 filhos, vamos dar um exemplo, e ele faz uma festa, e nenhum dos 2 filhos vem, e ele sabe depois, que os 2 filhos não vieram, porque estavam numa farra, sem importância. Como se sentiria o pai, não é? Eu lhe pergunto, e o nosso papai do céu que sabe todas as coisas, não é? É mesmo assim. Eu queria deixar essa meditação com a igreja nesta noite, porque Deus, Ele é especial, amado. Nosso Deus, Ele é especial, não é? Ele faz, Ele ainda cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma a vida, não é? Ele abre, Ele fecha, Ele toma conta de todas as coisas. Nosso Deus, Ele é justo, amém, amado? Toda honra, toda glória é para Ele, amém, amado? Vamos louvar o Senhor, vamos encerrar este culto nesta noite, louvando um Deus que tudo pode, não é? Um Deus que está presente, aonde a Bíblia nos afirma que se 2 ou 3 se reunir no nome dEle, Ele se faz presente, não é? Nós precisamos ter no nosso coração. Deixa eu dizer o que Deus disse a mim aqui. Diga. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu estava sentado aqui, viu, igreja? Amém? E Assis? Amém, Bistinha? Eu estava sentado aqui e Deus me mostrava, sabe o quê? Ele mostrava que, do jeito que Ele fez aquele milagre, que Ele multiplicou os pães e multiplicou os peixes, e a Bíblia diz que sobrou 12 cestos, e Ele está entregando a esses 12 que estão aqui hoje a provisão, pela fé. Receba a provisão dos 12 cestos que sobrou aí. É pela fé, só para quem crê, irmão. Há uma provisão de quem veio hoje.
Glória. E Deus está entregando na tua mão essa provisão hoje. Receba, amém? Eu creio somente. Ele disse: não temas, creia somente. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Vamos adorar. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, pelo que tu és. Aleluia. Não pelo aquilo que nós queremos que o Senhor faça, mas pelo aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz do Calvário. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, declara, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Glória ao Senhor. Queremos orar por você nesta noite. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Tu és grande e santo. Quero te agradecer, meu Senhor, pela vida daqueles que aqui estão neste lugar, nesta noite. Quero te agradecer, Senhor, pelo que tu fizeste, Senhor, nesta noite. Meu Senhor, que vai ser lembrado por muitos tempos, meu Senhor, porque tu és Deus, aleluia, que faz, não no oculto, faz para que todos vejam que o Senhor é Deus. Santo Deus, eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Saudai-vos uns aos outros com a paz do Senhor.
e que Deus seja louvado. Amanhã tem culto, né? Tem, amanhã eu vou lhe pegar.